Sejam bem-vindos ao Conversa Diversa. Eu sou Rosane Silva, sou psicóloga, analista do comportamento e sócia-diretora da Clínica Ser Diverso. E hoje eu vou ser a mediadora de vocês numa conversa e a gente vai discutir o impacto da neurodivergência em diferentes áreas da saúde. E a gente tem aqui dois profissionais maravilhosos que vai compor essa mesa. Esse projeto é um projeto da clínica, a clínica que é especializada em cuidados de pacientes com neurodiversidades. Então, eu vou apresentar aqui na nossa mesa doutora Ana Carina, cardiologista pediátrica, dedicada à saúde do coração, e vai mostrar para a gente, ela vai trazer para a gente como os transtornos neurodivergentes podem impactar o sistema cardiovascular. E Dr. Fábio, ortopedista pediátrico, especialista em desenvolvimento ósseo e muscular, ele vai trazer para a gente esclarecimentos sobre os desafios motores enfrentados pelas pessoas com neurodiversidade. Então, eu queria agradecer inicialmente a vocês por compor a nossa mesa. Muito obrigado. Eu também que agradeço o convite. Eu vou começar com a doutora Ana Carina, né? Eu queria, doutora Ana Carina, que a senhora trouxesse para a gente um esclarecimento sobre como a sobrecarga sensorial do autismo pode impactar no ritmo do coração. Bem, é muito interessante a pergunta, porque o paciente que está dentro do transtorno do espectro autista, ele tem uma dificuldade de lidar com, às vezes, os estímulos sensoriais externos. Então, barulho, luz, diferenças de temperatura, diferenças de textura. E isso pode impactar no sistema autônomo, né, que é o sistema nervoso. E o nosso sistema autônomo, especialmente o sistema simpático, ele pode ser afetado, né? Ele pode ser atingido durante esses picos de hiperestimulação, digamos, que para nós é uma estimulação natural do dia a dia e que para a criança, né, o paciente com alguma neurodivergente, isso pode ser uma sobrecarga realmente, né? E quando esse sistema parasimpático, o simpático, ele é afetado, ele é estimulado, a gente pode ter taquicardia, pode ter hipertensão arterial, sudorese. Então, fica aquele paciente que realmente está pálido, sudoreico, podendo fazer até cianose, sensações de síncope, sensação de pré-síncope, né? E com a sensação de dor torácica. Então, a mãe pode chegar com essa queixa. E, na realidade, isso não constitui uma doença cardíaca específica, né? Mas uma reação. Mas essa sobrecarga frequente pode levar a picos de estresse, né? Estresse frequente, a gente sabe que a longo prazo ele vai impactar na saúde cardiovascular em algum momento, de alguma forma, né? Então, esse é o principal mecanismo envolvido aí. E como que é possível fazer essa identificação, né? A mãe, o cuidador, como é que ele pode fazer essa identificação uma vez que a gente observa que a cardiologia vai ficando no segundo plano, né? Ali dentro do processo de exames e de conduta médica. Como é que os pais, os cuidadores, podem fazer essa identificação para chegar até o cardiologista? De uma forma geral, todo paciente que é neurodivergente, né, e que está em vias de atendimento, então, assim, ele começou sua investigação, começou a fazer suas consultas com os diversos especialistas, ele se enquadra no grupo de avaliação de rotina. Sim. Então, de uma forma geral, todo paciente que começa essa investigação, que começa a passar pelo neuro, a passar pelo psiquiatra, ou até mesmo pelo fono, a fazer alguma terapia que envolva um esforço físico maior, que envolva um estímulo maior, ele precisa passar para que a gente garanta essa saúde desse coração, garanta que essa criança não tem nenhuma alteração, nem de distúrbio, nenhum distúrbio do ritmo cardíaco, nem nenhuma alteração anatômica, para que a gente inicie esse tratamento. Fora isso, a gente tem fatores que a gente pode observar. Quando a gente observa, quando a criança apresenta esses sintomas de taquicardia, coração acelerado, né? O peito, como a mãe fala, o peito alterado, elas chamam assim, né? Visualmente, você vê os batimentos cardíacos na criança, você pode ter, como a gente chama, que é o precórdio ativo.
A criança sudoreica, a criança com muito estresse, a criança fora de períodos onde sabidamente ela tem ela já se mostra mais sensível. Então, essa criança, ela precisa, mesmo que já tenha passado por uma avaliação, ou então, mesmo que ela não tenha sido encaminhada por um profissional, procurar a avaliação do cardiologista. Então, é sempre importante, né, que dentro do processo de investigação o cardiologista seja incluído, assim também como o ortopedista. Sim, porque dentro da cardiologia, ela entra na parceria, especialmente na terapia medicamentosa. Sim. Então, ela vai ser um parceiro do médico assistente mesmo, né, do médico principal, do médico assistente, na escolha da medicação. Então, ela é uma especialidade que ajuda, norteia tanto a escolha, quanto o acompanhamento, quanto a associação de medicações. Agora eu vou convocar o doutor Fábio também para participar aqui um pouquinho com a gente, né? Então, entendendo, né, nessa função sensorial e trazendo isso mais para o externo, é possível pensar que a dificuldade motora em pessoas autistas não é preguiça, mas sim uma barreira invisível? É assim, a gente tem recebido no consultório, o ortopedista pediátrico, ele trabalha um pouco diferente do ortopedista de adulto. A gente recebe os meninos e muitas vezes é uma consulta de rotina, sem uma queixa específica. A gente avalia marcos do desenvolvimento. E a gente vê ali o grande paradigma da medicina para ver o que é normal e o patológico. Quando o menino tem alguns sinais ou não avanços muito claros, todo mundo vê. Mas às vezes, quando isso é muito leve, alguma coisa que não evoluiu de forma tênue, aí é mais difícil. Por isso que nós, tratadores de criança, a gente trabalha diferente de quem trata adulto. Sim. E quando a gente recebe esses garotos, da rotina do ortopedista pediátrico, é avaliar a marcha. Porque a marcha fala muito sobre cada indivíduo. O desenvolvimento motor do ser humano, ele se apresenta pela marcha. A gente vê algumas alterações neurológicas, anatômicas e comportamentais também pela marcha. E, por exemplo, chega para nós os garotos que têm marcha em equino na ponta dos pés. E aí algumas pessoas dizem, isso é normal para a idade, outras dizem não é, e aí todo mundo fala um pouco sobre isso e aí chega para nós para a gente avaliar. Aí todos os colegas são importantes, porque o pediatra faz a primeira triagem, vê isso e encaminha para o especialista, tanto na minha parte quanto da cardiologia também. E quando a gente olha, eu vejo até quando isso é normal. Não só o fato de andar na ponta dos pés, mas algumas estereotipias, um contato social aquém do que eu espero para a idade. Então tudo isso me chama a atenção. Mas especialmente no desenvolvimento motor, todo ser humano, o cérebro da gente, quando ele evolui, ele abandona algumas coisas primitivas. E andar na ponta dos pés é um reflexo primitivo que acontece normalmente no ser humano, até 2 anos e meio ou 3, mas depois a gente abandona isso. O ser humano aprende algumas coisas e algumas coisas a gente traz da memória. Por exemplo, a gente quando fica surpreso, você levanta a sobrancelha, sim, ou faz alguns gestos que às vezes você nunca viu, ninguém nunca fez e a gente acaba fazendo. Uhum. Bebês, crianças jovens fazem. E aí, quando ele passa de 2 anos e meio ou 3 anos, porque a gente olha o outro indivíduo andando e a gente vê que a marcha dos outros é daquele jeito. Mas quando a gente, por exemplo, diminui o contato visual, diminui a interação com outras pessoas, a gente não vê aquele hábito e a gente toma o nosso hábito como o nosso. Sim. E a gente faz isso. Então, quando a gente avalia esses comportamentos, eu vejo o indivíduo que está ali na minha frente, a família que está ali. E aí a gente abre o leque diagnóstico. Isso pode ser simplesmente um comportamento que acontece muito no início da marcha, isso é esperado. Mas algumas coisas são importantes, tipo, quando ele baixa, quando ele para, ele baixa o pé, quando a família chama a atenção, ele abaixa o pé. Sim. E aí eu vejo isso e vejo como é que esse garoto se comporta dentro do vínculo social e da rotina da semana dele. E aí, quando a gente vê isso, eu avalio como é essa criança. Diferente dos adultos, a gente quase nunca vai receber uma criança com preguiça de fazer alguma coisa. Sim. Os meninos são ativos. E os meninos de 3 anos, de 5, de 6, eles pulam o tempo todo, correm e dormem chutando você a noite toda. Então, esses meninos, eles não têm muita preguiça de fazer nada. Sim. Isso me ajuda, porque eu tenho ali um indivíduo que mostra o que está acontecendo. Uhum. Cabe a mim, enquanto médico, interpretar aquilo e saber se eu posso ou não ajudar esse garoto.
Então, essa é uma coisa importante. A gente avalia tudo e vê se esse indivíduo está dentro daquele espectro que eu espero para a idade. Um indivíduo sendo típico ou não. Então, entendendo também o processo dessa marcha, quais são os impactos e dessa alteração na saúde óssea e muscular, tendo essa marcha mantida ou ela sendo fixada por longo prazo? Qual é o prejuízo que vai trazer para essa criança e que vai crescer e virar adolescente e virar adulto? Perfeito. Os prejuízos são muitos. Primeiro que a criança ela se desenvolve vendo as outras e fazendo um comportamento social. Sim. E a maioria das crianças elas não andam na ponta dos pés. Inclusive no meu consultório, a maioria das crianças que chega para mim andando na ponta dos pés, elas não têm transtorno de espectro autista. São crianças sem outros comemorativos. Mas quando ela faz isso, primeiro que existe aí um isolamento, porque as crianças elas costumam fazer as coisas juntas. Quando você anda na ponta dos pés, a gente altera todo o equilíbrio e eixo de gravidade do corpo. E isso, naturalmente, pela lei do uso e do desuso, trará alterações de músculos, de tendões e de ossos também. Então, quando a gente começa a fazer isso, e esse esqueleto é mole, tem hiperfrouxidão ligamentar, por exemplo, um indivíduo de 3 anos ou de 4 anos, eu tenho poucos prejuízos. Mas à medida que ele se desenvolve, eu jogo o quadril para frente, o tornozelo já não progride como eu esperaria, a arquitetura do pé se desenvolve de forma diferente, a ortopedia é física aplicada. E eu preciso de um eixo de gravidade. Logo, logo, essa criança começa a compensar essa carga que agora está sendo jogada para frente. E aí eu começo a ter uma postura de quadril diferente, uma rotação externa dos pés, a coluna já apresenta sinais de um eixo de gravidade desviado para frente, além do que a fisioterapia tem dificuldade de trabalho, a criança começa a não participar de algumas atividades pela restrição que o pé em equino causa. Então, e a gente vê isso no consultório. Toda vez que eu ajusto essa marcha, a criança participa melhor das atividades, ela se desempenha melhor, a condição social e de lidar com as coisas do dia a dia melhoram. A literatura fala isso, alguns colegas também já trazem isso para o consultório. Quando a gente trabalha a parte mecânica e motora, a interação social da criança melhora e a participação nas terapias é muito melhor. Como a gente sabe, por conta da neuroplasticidade, o quanto antes eu apresentar para essa criança as coisas que devem acontecer naquele momento, quanto mais ela participar, melhor o resultado. Sim. Então, quanto menos houver restrição, melhor será o meu resultado. E o quanto antes isso acontecer, também será melhor. Essa é uma característica que a gente vê, né? Ela está externa. Mas internamente falando, é verdade que pessoas com neurodivergências têm um maior risco de inflamações silenciosas que podem afetar o coração, doutora Ana? Já tem alguns estudos, alguns relatos que falam, mas é sobre essa descarga de estresse contínuo, né? Então, são crianças que passam por períodos, por eventos de estresse frequentes e durante muito tempo, né? E durante longos anos. E a gente sabe que isso faz um processo inflamatório crônico, né? Então, com esse processo inflamatório crônico, a gente pode ter lesão de vaso, que pode levar a eventos cardiovasculares futuros, né? Além disso, toda essa parte de restrição de marcha que a gente tem, né? De isolamento, isso pode favorecer a redução da prática de atividade física. Com a redução da prática de atividade física, eu também estou criando um ambiente propício, né, para que eu tenha eventos cardiovasculares também, né, para que a gente estou perdendo uma forma de prevenção. E um outro dado também é a seletividade. Então, com a seletividade alimentar, eu posso também ter uma redução da ingesta de fibras, uma redução da ingesta de alimentos saudáveis, ou um aumento de alimentos que não sejam contributórios ou de potência inflamatória maior, que também vai levar a eventos cardiovasculares, isso falando de doenças adquiridas no futuro. Então, eu posso não ter uma repercussão na criança, isso é verdade, então não vou ter uma criança com neurodiversidade que esteja infartando, mas eu vou ter um adulto com maior risco
por conta de uma criança que a gente não conseguiu reverter essas situações. E aí, nesse caso, doutor Fábio, o que é possível fazer para fortalecer músculos e ossos quando há tantas restrições e também entendendo que muitas vezes o toque, o gosto, a alimentação e o próprio movimento causa dor nesse sujeito? O que fazer para fazer o fortalecimento desse osso e desse músculo que pode estar afetado em função da marcha equina e pode estar afetado em função de uma problemática, de um problema que está relacionado ao sistema cardíaco? Perfeito. Uma coisa importante é que a criança com transtorno de espectro autista, ela faz tudo que a outra faz, só que faz menos. Então, quando a gente recebe esses meninos, e é muito importante a gente avaliar, por exemplo, essa criança dentro do contexto, da rotina dela. Às vezes eu tenho no consultório crianças com a seletividade alimentar importante com relação a alimentos amarelos. E aí a gente vê um déficit de algumas vitaminas importantes e isso também se comporta como diminuição da prática de atividades, dor, às vezes um sobrepeso, porque aí a gente começa, a família naturalmente substitui esse alimento. Por isso que é importante uma equipe trabalhando com esta criança. E aí entra para mim também o que ela gosta, porque quando o indivíduo tem uma prática de um esporte que ele não se destaca ou não vai bem, ele não quer participar. A gente precisa conversar para saber o que pode ser feito ali. Eu tento ao máximo manter a rotina da minha criança para não causar uma desorganização ali. É importante que essa rotina seja preservada. Mas a gente avalia primeiro se existe alguma alteração anatômica, porque a marcha equino, por exemplo, em indivíduos com mais de 6 meses, a gente já considera aí, já existe um encurtamento de partes moles, que são tendões, alguns ligamentos que já têm anatomia diferente. Depois disso, naturalmente, existe uma deformidade óssea. Quando isso existe, a anatomia está falando para mim que está alterado, eu, enquanto cirurgião, tenho que intervir. Mas até lá, e eu tenho grandes oportunidades de trabalhar isso antes que um problema anatômico exista, eu trabalho aí muito com fisioterapeuta, com a terapeuta ocupacional, com a família da criança, para que a gente transforme este problema, a marcha equino, numa coisa que vai deixar de existir para que ela retome essas atividades. Naturalmente, as pediatras ajudam bastante, porque aí elas trazem para mim a parte bioquímica da criança, a gente vê se está tudo bem, porque às vezes tem déficits nutricionais que precisam ser repostos. Sim. A fisioterapia, a terapia ocupacional não vai tratar isso. Quando esse indivíduo tem uma boa saúde bioquímica, a gente avalia a parte esquelética, e é muito importante algumas imagens, e eu vou colocar esse indivíduo naquela curva para a idade dele. E se tudo estiver bem, aí eu chamo a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional. Por isso que é bom quando a equipe conversa junto, Sim. que a gente divide o caso. Ela diz as minhas angústias, eu falo do paciente, as minhas enquanto ortopedista, e a gente tenta avaliar. E aí eu tenho uma gama de coisas. Hoje em dia a gente tem, de fato, muitas formas de tratar isso. Mas o principal ponto é encontrar este garoto no início desta não evolução da marcha. Por isso que esses meninos vêm para nós. A triagem de um bom pediatra é fundamental. Ele é o divisor de águas que diz, eu gosto muito do bom pediatra clínico, porque ele levanta a bandeira. Sim. E aí passa para o especialista, para o cardiologista, para o oftalmologista. Então ele conduz o menino. Quem tem um bom pediatra não frequenta tanto a emergência. Isso é um fato, né? Então, quando chega para nós, eu tenho a oportunidade de receber esse garoto no início. Às vezes só as terapias tratam, e aí a gente conversa junto, faz consultas juntos. Depois eu tenho órteses que eu posso usar. Fora isso, eu tenho terapias de gesso seriado, hoje é uma coisa que está funcionando bastante. E os pacientes, eles recebem isso muito bem. A família, às vezes, diz, isso talvez não evolua tão bem. E a gente tem garotos com nível de suporte 3 que recebem o gesso de uma forma muito boa. Imagine quando você pensa, vou botar um gesso numa criança para ficar 45 dias sem tirar o gesso. Isso choca todo mundo que nunca viu. Mas a nossa casuística é muito boa e os meninos se adaptam. Fora isso, a gente tem toxina botulínica, a literatura traz excelentes resultados. E, em último caso, a cirurgia. Claro que quando a gente trata muitas crianças, você pega todo o nível de evolução. Meninos que, de fato, têm uma marcha fisiológica, outros que têm uma marcha comportamental e outros com problema anatômico. Então, aí a gente programa o tratamento para este garoto, porque no futuro
o resultado chegará. Se a gente não trata essa marcha, o joelho sofre, o quadril sofre, a postura sofre. À medida que o indivíduo se desenvolve com essas alterações, ele aceita isso como normal e é muito mais difícil, para mim, tratar esse esqueleto quando ele for maduro. E aí, a gente está falando de uma intervenção que não está ligada ao campo do medicamento, né? E quando a gente vai para as questões internas, parte-se para ir para questões medicamentosas. Então, pensando nesse aspecto, por que medicamentos para TDAH e ansiedade, eles são bons aliados ou eles são vilões para o coração? Bom, eles são benéficos quando bem indicados. Sim. Então, só que eles podem afetar. E é aí que a gente vai trabalhar em conjunto de novo, como o Fábio falou, né? A gente trabalha junto o tempo inteiro. Então, os medicamentos para TDAH, geralmente, eles são mais estimulantes. Sim. Medicamentos como a Ritalina, por exemplo, né? Os metilfenidato. E eles, por serem estimulantes, eles acabam podendo levar a ataque cardíaco, elevação da pressão arterial, alteração do intervalo PR no eletrocardiograma, né? Então, a gente precisa checar se essa criança realmente não tem nada e acompanhar se o uso dessa medicação está afetando o sistema de condução, está fazendo com que essa criança tenha hipertensão. Por outro lado, outras medicações para ansiedade, elas são medicações que podem levar à bradicardia e à elevação do intervalo, aumento do intervalo QT, que ele também predispõe à arritmia cardíaca. É um intervalo importante que a gente calcula. Então, também, da mesma forma, essas crianças precisam, esse paciente precisa ser avaliado. Tirando isso, independente dele ter esse exame normal, dele ter esse eletrocardiograma normal prévio, a gente tem que avaliar. Sim. Se ele tem história de arritmia na família, história de morte súbita na família, né? História de cardiopatia congênita ou algum sintoma associado. Então, essas crianças elas precisam passar por essa avaliação e o cardiopediatra vai opinar como? Olha, vamos mudar, vamos tentar uma terapia, vamos investir mais na terapia não medicamentosa, vamos mudar a classe da medicação para que é melhor tolerada pelo sistema cardiovascular, ter menos impacto. Vamos mudar isso aqui, ou então o paciente precisa associar. Olha, não dá para associar, porque a gente já tem um coração aqui que está mostrando, um intervalo está no limite. Então, a gente vai por esse caminho, sempre conversando, buscando o que é melhor. E aí, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta que vai para os dois, que é: quais são os desafios, os principais desafios que são enfrentados por crianças que apresentam um diagnóstico de neurodiversidade e que também tem uma cardiopatia associada? Isso vale tanto para criança como para adolescente. Quais são os principais desafios que elas enfrentam? O principal, são diversos. Uma cardiopatia congênita, de uma forma geral, né, é sempre uma notícia pesada para toda a família. E ainda hoje a gente tem um impacto vai ser uma criança eternamente doente, é uma criança que não tem possibilidades. Então, assim, a gente tem como principal desafio tratar essa doença, dando qualidade de vida para essa criança, para que ela, dentro da neurodiversidade dela, possa se desenvolver. Né? Então, a gente vai ter uma criança dentro do espectro autista, por exemplo, que vai ser submetida, a depender da complexidade da doença, a múltiplas internações. Sim. Então, o desafio que a gente tem maior é ele lidar com toda essa situação, lidar com a sua doença, lidar com outras limitações e lidar com essas idas frequentes, com essas abordagens frequentes, inclusive cirúrgicas, de procedimentos que a gente vai ter. Mais uso de medicação, né? Mais coisa acontecendo dentro dessa rotina que já é, de uma certa forma, exaustiva, né? Intensa.
digamos, no mínimo intensa. Sim, Essa claro. rotina vai ser das terapias, das adaptações, das outras especialidades, né? Então, eu acho que o principal desafio está aí, entre a gente encontrar esse equilíbrio, né? Que já é uma rotina bastante intensa, baseado em todo o processo e o protocolo de terapias, né? Exatamente. Que eles fazem. E aí você, somado a isso, colocar, dependendo da cardiopatia, né? 2, 3 intervenções cirúrgicas, uso de medicação, uso de marca-passo, ajustar tudo isso, essas idas frequentes a diversos profissionais, né? Porque as crianças que não têm cardiopatia congênita, elas vão passar conosco uma vez ao ano e ou, se houver necessidade, pelo médico assistente de mudança de medicação. Sim. Mudança ou associação de medicação. Fora isso, elas não vão. As idas não serão tão frequentes. Mas as crianças com cardiopatias congênitas complexas, elas precisam passar conosco mais vezes, entendeu? E, doutor Fábio, quais são os principais desafios ortopédicos enfrentados por crianças e adolescentes que são neurodivergentes e no seu dia a dia? Quais são os principais desafios que eles vão apresentar? Perfeito. Uma das coisas importantes que acontecem na nossa rotina é a dificuldade de acesso dessas crianças a tudo isso, né? Sim. A Lorana bem falou aí, bem disse, é uma agenda cheia. Às vezes no meu consultório, e eu faço a rotina da criança, né, para saber como é que funciona aquele indivíduo com a família, e às vezes são 3 atividades por dia, todos os dias. Essa criança precisa de alguém, normalmente o pai ou a mãe, que fica ali com ela, então aquela ocupação já existe, isso é muito difícil. Além desse tratamento custar, você ainda tem um outro indivíduo da família que não está trabalhando porque está assistindo aquela criança. Sim. Então, isso é um comprometimento muito grande que precisa existir. Como eu trabalho com esqueleto em crescimento, é muito importante que essa criança aprenda algumas coisas da forma dela para que esse esqueleto tenha um desenvolvimento para o futuro. O meu desafio é fazer com que esse aprendizado chegue até essa criança. Seja isso um aprendizado da marcha, da postura. Hoje, infelizmente, a gente tem aí os meninos com transtorno do espectro autista, em média 80% tem outras coisas associadas. Sim. E a gente tem consubstanciado a isso o problema de telas, de Sim. uso de aparelhos eletrônicos, e que, para mim, enquanto tratador da postura, isso é péssimo. Sim. No consultório, às vezes, tem crianças que têm 8 horas de uso de aparelho eletrônico por dia. Isso é um grande problema no futuro. Os adolescentes ainda mais, porque aí já entra a vontade deles e que a família agora tem também que lidar com isso. Portanto, uma das coisas que é o grande desafio é o acesso a todas essas terapias. E depois, para mim, quanto antes essa criança vier, menor será o tratamento, menos demorado será o tratamento, mais aceito por ela será o tratamento. Quando eu recebo um garoto muito grande para o pediatra é difícil falar, né? Para o cardiologista, às vezes, é mais de 1 quilo. Mas, para mim, quando eu recebo um adolescente com problemas ortopédicos causados durante toda aquela vida, é muito mais difícil. Isso custa para ele e para mim tempo, isso custa dinheiro, isso custa sofrimento. Então, para mim, o grande desafio é receber essa criança o quanto antes e ter para ela acesso a todas essas coisas que a gente oferece. Mas no dia a dia vai ter impacto em relação à prática de esportes, Sim. a estar incluído no ambiente social, a correr, a brincar, a pular. Perfeito. Isso é muito importante para nós. O aparelho locomotor precisa de atividade. Às vezes a gente recebe crianças e a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria que algumas crianças façam 4 ou 5 atividades físicas por semana. Isso é normal e tem que acontecer. E eu preciso colocar essa criança dentro de uma atividade que ela goste. Que não é fazer atividade, é fazer alguma coisa que seja boa para ela e que tenha um futuro muito bom e uma coisa proveitosa para o aparelho locomotor. Então eu preciso trazer para essa criança essas atividades. É muito importante, a gente discute isso e avalia o que dá para fazer. Então é isso, eu queria agradecer a vocês a participação no nosso primeiro episódio. Que bom, muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa, interessantíssimo, tem um futuro promissor. Obrigada.